Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas possam nos inspirar, fazendo-nos instrumento da orientação do mundo maior para cada um de nós. Quando tomávamos o café agora cedo, que a gente chegou bem cedinho, né? Viemos de Guarapari, uma jornada puxada, porque ontem saímos de Campos do Goitacazes, 9 horas da noite, chegamos em Guarapari meia-noite, dormindo para acordar às 5 para estar aqui. Então ela talvez um pouquinho, a fisionomia um pouco cansada, mas pronto. E aí a gente lembrava, conversava com os companheiros enquanto tomávamos café. Qual foi a primeira vez que a gente veio na Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas? A primeira vez foi quando você fez a sua primeira palestra aqui, Luiz. Eu disse não. Eu conheci a Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas e tive o prazer de conhecer antes mesmo dela nascer. O Vigílio, que é um amigo querido de muitos anos, já faz mais de 20 anos que nós temos uma amizade sólida. E também me trouxe para me opinar sobre o que eu achava do centro espírita aqui nesse local. Estava indo veinho, porta de metal, sem rebocar, tudo sujo. Eu olhei e consegui visualizar o que a gente vê hoje. E disse para ele, Vigílio, se fosse eu, não tinha um pingo de dúvida de que vai dar muito certo mais uma casa espírita em Colatina, e sobretudo a casa espírita aqui na região central, para atender uma clientela que muitas vezes as outras casas espíritas não atendem. Parece que a casa daqui é um pouquinho mais nova que a nossa. Nós estamos lá em Guarapari, a Sociedade Guarapariense, né? Nossa Guarapari Estudos Espíritas, que fica exatamente no centro de Guarapari também. E hoje a gente está aqui, depois de muito tempo, para lançar o nosso livro. Nós tivemos o lançamento oficial dele na Europa, e um companheiro, quando eu cheguei de viagem, ele disse, Luiz, me fala uma coisa, a dor do povo europeu é diferente da dor dos brasileiros? Eu disse, nem um pouco. A gente encontra a dor por onde vai. E graças ao livro, graças à bondade da editora, e sobretudo dos amigos espirituais, teve um espírito português que me acompanhou o tempo todo, graças ao amparo desses companheiros, desses amigos incansáveis, o Julinho, o Palhano, que nos acompanhou também. Graças a eles, o lançamento do livro lá foi um sucesso. Nas últimas 4 casas espíritas já não tinha mais livro e os nossos recursos são limitados, então a gente foi por causa do livro, porque se fosse depender do nosso bolso, a gente não iria à Europa, porque sala de professor para manter uma família com 5 filhos não é fácil. Então, graças a Deus deu certo, que a editora planejou e os livros foram todos vendidos. Agora tem que mandar para lá a encomenda, porque eles encomendaram, vou autografar e mandar para eles. E se Deus quiser, em janeiro nós estaremos indo para os Estados Unidos fazer o lançamento do livro lá. Esse livro tem uma coisa diferente dos anteriores. É que quando a gente é médium, o médium e o mago, eles se confundiam na antiguidade. O médium, o químico e o mago. Então, às vezes as pessoas pensam que por a gente ser médium, a gente é mágico. Eu descobri que na verdade eu sou mágico mesmo. Vocês vejam, por exemplo, eu vou fazer para vocês uma mágica aqui agora. Observem que o livro, o título dele é Por Entre as Dores. Aí eu coloco aqui algumas vibrações e conto até 3 e pronto, o livro fica em inglês, tá vendo? Essa é a mágica. Viu? É verdade, podem ver, tem aí a prova, o Carlos está filmando ali, né? Está saindo no mundo todo nesse momento através da rede de amigos espírita. Então o livro realmente eu consigo fazer mágica. Mas transformar algo na mágica é fácil. Agora tem que também saber voltar ao que era antes.
Porque senão, aquelas esposas que estão chateadas com seus maridos enjoados, vão dizer: Luiz, faz uma mágica, faz meu marido desaparecer, né? E ou então, o marido que também não está com a esposa, está na TPM, ele está com você fazer a esposa desaparecer, Luiz, né? Então não pode. Da mesma forma que a gente faz aparecer, ele faz desaparecer, não fazer. Então eu faço a mágica de novo, ele volta a ser português, tá vendo? Brincadeiras à parte, esse livro foi editado exatamente com esse objetivo de divulgar o espiritismo lá fora. Por isso que ele é bilíngue, ele é em inglês e português. Então quem estuda inglês vai ter também a oportunidade de praticar o inglês lendo o livro. Pena que o autor não consegue fazer isso porque eu não sei inglês, né? Então a minha tradutora, ela traduziu, sabe, vê o que você acha? Eu digo: já achei. Não, você não vai nem olhar, eu digo: não adianta, eu não sei ler mesmo em inglês, sou analfabeto em inglês, né? Então não adianta. Então, mas quem sabe inglês, que é mais chique, mais esclarecido do que eu, para poder então também praticar o inglês. Mas por que escrever um livro sobre a dor? De onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre a dor? O meu livro anterior era sobre o perdão, terapêutica do perdão, que a gente tem aqui na sociedade ainda. Eu vi ali na livraria. Quem quiser fazer aquisição, lembre-se que são os últimos. Eu acho que eu até vou arrematar no vigílio, no finalzinho, mas eu não estou sem nenhum. Eu estou indo para dia 1º e 2 de setembro para Santa Catarina, para a cidade de São Joaquim, a cidade mais fria do Brasil. O pessoal de Santa Catarina aí, um abraço. E lá eu não vou poder levar nenhum livro terapêutico do perdão, porque acabou. Então, quem não fizer aquisição, no final do vigílio, eu vou arrematar e levar de volta, porque eu estou precisando. Eu não tenho meu próprio livro mais, que já esgotou na editora. O Kiko da Boa Nova, da distribuidora de livro Boa Nova de São Paulo, comprou os últimos 50, não tem mais nada lá na editora. Então, o terapêutico do perdão está esgotado, e agora temos então a Letras Duras. Mas por que veio a ideia de escrever primeiro um livro sobre perdão, que foi um sucesso? Porque todos nós precisamos trabalhar o perdão, inclusive quem escreveu. E agora, por que sobre a dor? Porque eu me lembrei de uma passagem, de uma fala de Mohandas Gandhi, de Mahatma Gandhi, o grande líder hindu que libertou a Índia do jugo inglês sem derramar uma gota de sangue, sem dar um tiro. A revolução pela não violência foi o único exemplo de revolução em toda a história da humanidade. Eu sou historiador, podem pesquisar, nunca aconteceu de um país lá deixar de dominar o outro sem precisar derramar sangue. E isso Gandhi conseguiu na Índia. Então é alguém que tem autoridade. Gandhi não é cristão, ele é hindu, portanto hinduísta. Certa vez fizeram 2 perguntas a Gandhi. A primeira era se ele conhecia Jesus Cristo. Ele falou: conheço. Isso surpreendeu, porque embora o cristianismo não seja a religião com o maior número de adeptos do mundo, na verdade ela é a terceira. A primeira é o budismo, a segunda é o islamismo, que agora disputa com o budismo a possibilidade de passar na frente do budismo. O islamismo cresce muito. E em terceiro lugar vem o cristianismo. E olha que cristianismo aí, leia-se Igreja Católica, movimento protestante e movimento espírita. A Umbanda também é cristã. Juntando tudo, fica ainda em terceiro lugar no mundo. Porém, Jesus Cristo é conhecido por todos os adeptos das outras religiões. Então Gandhi diz: conheço Jesus Cristo. E o companheiro então perguntou: e o que você acha do Evangelho de Jesus? Segunda pergunta. Ele foi mais fundo, né? Você conhece mesmo? Quer dizer, você conhece a biografia de Jesus ou os ensinamentos dele? E aí Gandhi disse assim: com relação ao Evangelho de Jesus, eu gosto muito do Sermão do Monte. Se houvesse um incêndio
em que todas as obras religiosas do mundo queimassem, todas, incluindo o hinduísmo, todas queimassem, inclusive a Bíblia, mas se conseguissem na hora do incêndio salvar o Sermão do Monte, não teria perdido nada. Nada. Às vezes eu fico pensando, o movimento evangélico deveria estudar o Evangelho, mas às vezes estuda o judaísmo, o Velho Testamento. Aí deveria ser um movimento neo-judaico, ou novo judaísmo, porque evangélico somos nós espíritas, que estudamos o Evangelho, onde Jesus é o nosso modelo e guia. As pessoas perguntam, por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Aí para poder confundir, fala, por que o Evangelho segundo Allan Kardec? Porque nós nos dedicamos a estudar o Evangelho de Jesus. Os Espíritos ali dão apenas uma explicação. Então, Gandhi diz, não teria se perdido nada. Mas por que Gandhi é tão encantado com o Sermão do Monte? É porque é o maior tratado de psicologia que já existiu. É o maior tratado religioso. Jesus, num fenômeno extraordinário de mediunidade, de efeitos físicos, que a gente chama de voz direta, ele conseguiu falar para centenas de pessoas, sem um microfone, como eu estou usando agora, de forma que a voz dele chegava audível ao ouvido dos mais distantes. Chama-se fenômeno da voz direta. Eu estive num momento, numa reunião de efeitos físicos, com o médium Olívio, esteve no programa da Xuxa recentemente, e eu, num salão maior que esse aqui, o Olívio ficou sentado numa cadeira aqui do lado de cá, ele foi amarrado, amarraram ele na cadeira, e vários convidados, entre ele e eu fiquei na outra ponta do salão. E de repente, depois de vários fenômenos e várias aparições, houve um momento em que o Zé Grosso, o espírito Zé Grosso, obrigado querida, Deus te abençoe, o espírito Zé Grosso e o espírito Palminha começaram a dialogar. A princípio eu pensei que fosse uma psicofonia. Primeiro, a diferença da tonalidade de voz que inviabiliza uma pessoa usar as duas vozes ao mesmo tempo. O Zé Grosso fala estridente, alto, como o próprio nome diz. O Palminha fala fininho, mas bem fininho. Às vezes, quando eu dou comunicação para ele, minha garganta arde, tão fininho que é a voz dele. Segundo ponto, no diálogo, nem sempre a gente espera o outro terminar de falar para a gente falar. E é isso que acontecia. Havia um momento que a voz dos dois saiu ao mesmo tempo. Terceira questão, a voz parecia perto do meu ouvido. Aí eu disse, não é psicofonia, é voz direta. Parecia que estavam os dois conversando pertinho de mim. Esse fenômeno que Jesus utilizou no Sermão do Monte. E Jesus vai dizer assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. As bem-aventuranças. E Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como assim? Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado quer dizer felizes. Mas que felicidade há numa mulher que o marido acaba de anunciar que vai embora com a amante? Quem fica feliz com uma história dessa? Que felicidade há naquele sujeito agitado que vai para a fila do banco pagar a duplicada, que venceu na véspera, tem que pagar multa? A aflição da correria do dia a dia, a aflição de saber que o filho está usando drogas. Felicidade é isso. O que Jesus quis dizer com isso? Bem-aventurados os aflitos. Há um momento que Jesus diz assim, tem coisas que
que vocês não vão compreender. Mas eu estou indo. Foi momentos antes da crucificação. Eu estou indo. Mas eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco para sempre. Quando a gente abre o livro dos Espíritos, ao final da sua introdução, assinam os Espíritos que coordenaram aquela obra, que é a primeira obra da doutrina espírita: Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Sócrates, Platão, São João Evangelista e, ao final, o Espírito de verdade. É o Consolador prometido. Então a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Na prece inicial, a companheira que nos antecedeu disse que a gente sai daqui melhor do que quando chegamos. E aí eu disse, incluindo o palestrante. Então, é o Consolador. Mas por que a doutrina espírita consola os aflitos? O grande instrumento de divulgação do espiritismo não é a palestra espírita. Agora sim, com a internet, a palestra espírita vai ser um grande instrumento. Mas o grande instrumento é o livro espírita. Esse vai a todos os lugares, é lido por pessoas de todas as religiões. Eu tenho alunos evangélicos que leem meus livros, que já leram o livro de Allan Kardec. As telenovelas, embora a novela das 6 seja mais dedicada ao espiritismo, mas nós vamos ver todas as novelas, desde a novela dos adolescentes, que começa às 5 da tarde, aliás, eu nunca vi tanta novela na minha vida, até a última, tem aparições, tem manifestações espíritas. Claro que não tem nada a ver com aquela brincadeira do Fantástico, que é mais uma brincadeira, mas a novela não aparece de forma séria. Então o Espiritismo é divulgado. Por quê? Porque ele é consolador. Mas por que o Espiritismo consola? Porque ele nos faz compreender a dor. E eu escrevo no livro o seguinte: porque por entre as dores, um amigo lá da Itália falou, é sob as dores? Sob. Eu disse, sob. Não é sobre, é sob as dores. Por entre as dores. O que é que a dor está querendo me dizer? E a doutrina espírita vai nos ensinar a dialogar com a dor. Não importa o que eu fiz, não importa o que eu fui na reencarnação passada, não importa o que eu fiz ontem, o que importa é o que eu vou fazer hoje, presente. E se eu estou passando por uma dor, a pergunta que eu tenho que fazer é: dor, o que é que você quer me ensinar? A dor tem essa função na nossa vida, ensinar. A dor é uma professora, o único objetivo é ensinar. Porque nosso Pai Celestial, que é Deus, Ele não é um ser sádico, que quer ver os filhos sofrendo. Nós somos pais e não queremos isso para os nossos filhos, porque Deus, que é mais perfeito, ia pensar diferente. Deus também não é aquele ser que diz assim, eu vou experimentar esse filho, para ver se ele é bom mesmo, vou encher ele de dor. Não é essa, Deus não tem essa visão sádica, essa visão estranha. Isso é uma interpretação daqueles que escreveram textos no Velho Testamento. Por isso que é perigoso estudar o Velho Testamento, que a gente pode entender as coisas atravessadas. Deus não é, Deus é Pai. Jesus diz assim, Deus é nosso Pai. E deixa bem claro isso. João Batista vai dizer, Deus é amor. Então, se ele é amor, ele não quer o sofrimento. Mas então por que existe o sofrimento? Por que existem as aflições? A capa do livro
tem um arame farpado. A companheira que fez o prefácio, ela disse assim, é arame porque é ar-ame. O amor precisa de ar. Então quem é casado saiba que o amor precisa de ar. Precisa ter liberdade. Ar-ame. O filho, mãe, precisa de ar. Ele precisa da sua proteção. Mas quando ele cresce, ele tem que ter ar. Ar-ame. Mas é um arame farpado. O arame farpado fere. Por que o arame farpado fere? Porque você pula a cerca. A gente pulou a cerca, vamos nos estrepar com o arame farpado. É simples assim. Pulou a cerca, literalmente. O marido pulou a cerca, vai sofrer. E sofre ele e a esposa. Mas o que tem a ver a esposa, Luiz? O sujeito pulou a cerca, por que a mulher dele vai sofrer? Porque ela pulou a cerca lá atrás. Essa é a novidade da doutrina espírita. Ninguém é vítima no processo. De vítima, só temos a cara. Aliás, somos bons nisso. A gente chega na casa espírita com a cara de choro. Está obsidiado, fulano está obsidiado. Você olha para a pessoa, aquela cara, dá uma dó da pessoa. Se bobear, a gente fica com ódio do obsessor desgraçado. Como é que faz isso com uma criatura tão boa? E a pessoa chora assim. Aí você vai conversar com um obsessor na reunião mediúnica e começa a contar por que ele está vingando daquela criatura. Quando você escuta a história toda, se você não for evangelizado, você fala para o obsessor, você está certo. Agora eu vou te ajudar, porque realmente ela não presta. Ou seja, ninguém é santo na história. Ninguém é santo. Pulou a cerca, o arame fura. Pulou a cerca da moral, o arame fura. Corrompeu, roubou dinheiro público, o arame fura. Pulou a cerca da saúde, o arame fura. É a dor. A dor é uma mestra. Ela ensina. Lá em Guarapari, é uma cidade de aposentados. Fernando Henrique, o ex-presidente da República, dizia que aposentado é vagabundo. Não podemos dizer que é uma cidade de vagabundo. Não sou eu que estou dizendo, é Fernando Henrique. Essa frase só vai para o YouTube, então eu não queria falar essas coisas, mas foi ele que disse, isso é público, inclusive. Então, aí chega o Guarapari, o aposentado. 30 anos de trabalho, 35 anos de luta. Aí o cara fala, agora é a minha vez de viver. Final de semana, a lourinha gelada. É um churrasco, picanha escorrendo a gordura. Loura gelada me lembra uma mulher loira morta em cima da pedra. Mulher loira gelada, né? Mas eles, olha como é que consegue transformar alguma coisa que deveria ser assustador, que é uma loira morta, em símbolo da cerveja. Aí a pessoa fala, agora eu estou com a vida que eu pedi a Deus, todo dia churrasco e a loura gelada. Passa 6 meses, 1 ano, 5 anos, e um belo dia, o camarada está lá junto com a lourinha gelada dele, e de repente ele sente uma forte dor no peito. Uma dor no peito. E pimba! Vai para o hospital. Corre para lá, corre para cá, infartou. Ele corrompeu as coronárias, pulou a cerca da saúde. Aí dizem que quando a pessoa infarta, quando a pessoa vai do outro lado e volta, isso é unânime nas experiências quase morte feitas pelos médicos que pesquisam a área, que a pessoa vê uma luz. E o segredo é você fugir dessa luz. Então, quando vocês veem a luz, gente, fuja dela. Porque se você for, você não volta. Quem fugiu da luz, voltou. Todos veem a luz. Só que uns ficam encantando. É a luz da salvação. E ele vai atrás da luz e já era. Vai para o outro lado. Mas tem gente que é resistente. Não quer saber dessa luz, não. E foge da luz e volta. E volta. Teima em viver.
fala, será que essa criatura merece uma segunda oportunidade? A gente faz 1000 promessas. Não, se eu sou uma dessa, eu serei a pessoa mais caridosa do mundo. Vou amar os meus pais, meus filhos. Prometemos tudo balela. Deus sabe que é tudo conversa fiada da gente. Mas dá lá um crédito e a gente volta. Ganha alta no hospital. Aí você encontra o sujeito caminhando na praia do Morro. Ué, fulano está caminhando e a lourinha gelada? Não, a lourinha agora, meu filho, só a branquinha. H2O, água. E o churrasco de picanha? Churrasco de casa agora é alface com tomate no espeto. Pronto. A dor ensinou. Essa pessoa agora vai ter 30, 40, mais 50 anos de vida. Só essa função. É o sinal vermelho que se acende. Toda dor, sem exceção, toda dor. Agora há pouco eu estava pensando na dor da perda de cidadania. Aquela pessoa que já não pode mais administrar o próprio dinheiro. Como é doloroso a pessoa dizer, puxa, eu não posso mais receber o meu salário. É doloroso. Você trabalhou a vida inteira e é o outro que recebe, é o outro que paga as contas. Um dia desse eu vi uma cena belíssima. Parou a caminhonete em frente à Casa Coroa de Guarapari. Desceu uma senhora, cabelos grisalhos. E mulher, quando chega a ficar com cabelo grisalho, porque dá papo muito para lá. Porque as mulheres demoram. Por exemplo, uma mulher da sua idade jamais vai ter o cabelo grisalho. Elas demoram mais a embranquecer o cabelo, entendeu? Eu conheço mulher de 90 que o cabelo não embranqueceu ainda. É um milagre do hormônio feminino. Então, essa senhora desceu, cabelo grisalho. Foi lá. Na parte de trás da caminhonete, ela tirou uma cadeira de rodas. Colocou do lado da caminhonete, desceu do outro lado uma senhora, cabelos brancos, parecia ser a mãe dela. Com a maior dificuldade, essa senhora desceu, sentou na cadeira de rodas e a outra foi levando para a agência bancária. A agência bancária não tem acessibilidade, é escada. Aí eu pensei, por que ela foi trazer a mãe dela? Por que não veio receber a mãe? Olha só que complicação. Aí passam 2 ou 3 rapazes e, de boa vontade, pegam a cadeira e colocam em cima. E eu acompanhando a cena. Aí a filha empurra a mãe, a cadeira de roda até o caixa eletrônico, a mãe se apoia, levanta, enfia a mão no bolso, tira o cartãozinho, passa, pega o salário dela, bota no bolso e senta e a filha dela de volta. Todo aquele transtorno depois vai descer a escada de novo. Depois ela sobe no carro, desmonta a cadeira de roda, leva para a caminhonete. Por que essa filha não recebe para a mãe? Porque se a mãe não puder receber, ela não precisa mais viver o direito dela, o salário dela, cidadania. Muitas vezes os filhos pegam procuração para receber para os pais, achando que está ajudando, está matando o pai e a mãe. Filho meu, quando eu aposentar, se vier com essa história, eu vou dar com a bengala na cabeça deles. Não. Vai chegar uma hora que não tem jeito, aí fica meio caduquinho e eles tomam, mas enquanto eu estiver nessa igreja, eu meto a bengala na cabeça e vier pegar meu dinheiro. Eu trabalhei a vida inteira para recebê-lo. Então é a dor da perda da cidadania. O livro é cheio de dores, a dor do ciúme, a dor da culpa, a dor da mágoa. O livro fala da dor da depressão. Que dor é a depressão? Ninguém vê, mas quem sabe, quem sente sabe que dói. A dor da lembrança, a dor física, a dor física. Se o dente dói, é porque está na hora de procurar o vigílio. Assim, a dor é sempre um sintoma. Dor de cabeça é porque você se alimentou mal. Se é mulher, que está na véspera da TPM, ou porque também quer fugir do marido, que dor de cabeça, não, hoje não.
Mas é sempre sintoma. A dor, o marido tem que botar a barba dele de molho, mesmo que ele não use barba, que é o meu caso. Se a mulher começar todo dia, que dor de cabeça, todo dia que dor de cabeça, meu Deus. Aí no outro dia ele procura a esposa, que dor de cabeça. É sintoma, alguma coisa vai mal. O que está acontecendo com essa mulher que tem tanta dor de cabeça? Então a dor é sempre um sintoma. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo chamado Causa das Aflições. Olha que coisa fantástica. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro maravilhoso. E aí, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a causa da maioria das aflições está no passado ou no presente? O que vocês acham que os espíritos responderam? Vamos lá, vamos arriscar. Passado, não é? Passado. Eu também acho. Concordo com vocês, é passado. Se o meu casamento vai mal, é karma do passado. Essa mulher é um karma que eu trouxe do passado. O mineiro fala, karma lá. Se o marido está ali, aquele marido difícil, autoritário, agora, depois de alguns anos, cresceu a barriga, porque ficou rico, vai ficando rico, um dia vai ficando nessa região, né, do abdômen, caiu o cabelo, isso é karma. Na casa espírita, se eu me desentendo com algum companheiro, isso é karma. É da época do que ele fala, quando a gente era na igreja, a gente era inquisidor. Espírita não é essas coisas. Olha isso, eu falei com o Vigílio, depois que eu cheguei da Europa, eu estou tomando algumas pedradas. A começar pelas pessoas falam assim, não convida mais hoje para fazer palestra, não sabe o quê? Ele agora ficou importante. No Dia dos Pais, eu falei numa casa espírita para um público de 8 pessoas. Não tem nada disso. Então as pessoas falam. Aí são as pedradas. Aí o Vigílio falou, Luiz, de onde você acha que veio essa pedrada? Você é Vigílio, você é da época da Inquisição. A gente adora esse discurso, não adora? Eu tenho essa dor de coluna, isso é da vida passada. Eu tenho diabetes, eu comi muito doce, e meu perispírito ficou doce, agora eu sou diabético. A gente adora essas coisas. Eu acho bonito isso do Espiritismo, falar, é da vida passada. Mas quando eu fui ler o Evangelho, eu fiquei tão decepcionado com os Espíritos. Poxa vida, sabe o que os Espíritos responderam? A causa da maioria das aflições são atuais. Que graça tem ser espírito, então, Vigílio? Aí a história da reencarnação fica onde, então? Então, se o meu casamento está indo mal, não é da reencarnação passada, é de agora. A dor da crise dos 7 anos, tem a crise dos 7, a dos 14, a dos 21, a dos 28. No dia 26 de julho, eu falei na cidade de Moqui, na cidade do seu Wilson Lopes, pai do Dr. Wilson Ayub, que o livro homenageia. Tem um capítulo que é chamado Dor e Paixão, que eu falo do amor do Wilson e a Janete. O Wilson e a Janete têm 68 anos de casados. Eu falei, seu Wilson, você tem a crise ainda? Como é que é agora? Qual a data da próxima crise? Mas por que existe a crise? A dor da crise é sintoma, é refazimento do pacto. Às vezes o pacto não está muito bom dos dois lados. Pacto bom é aquele que tem ganho dos dois lados. É assim que funciona. Então, às vezes, nesse casamento, o marido tem 90 e a mulher só tem 10. Aí começa a pegar o negócio. Aí ela começa a ter dor de cabeça, aquelas histórias. E aí tem que sentar para conversar. Mas é tão difícil para o homem conversar, ainda mais quando ele está ganhando 90. Para que ele vai conversar? Aí vem a dor. A mulher faz a análise, foi embora, gente. Quando a mulher fala que vai embora, o bicho pega feio. Tem gente que é homem, a gente faz aquela pirracinha, vou embora, esperando que a mulher fale, mas não, meu amor. Né? Mas a mulher não fala que vai, ela vai mesmo. E aí é terapeuta de casal, é o centro espírita, procura o Aloysio, procura o Célio, e é um desespero. Tem marido que persegue a esposa na casa espírita, leva o colchão para lá, sua desgraçada, você quer saber do centro espírita? Quando a mulher fala que vai sair de casa, ele aparece no centro espírita lá, e acorda,
Tipo, você não gosta do espiritismo, você vai do espiritismo, é coisa de macumbeiro, você agora vai fazer macumba também? É o desespero. E aí a pessoa refaz o pacto. E aí o casamento dura mais 7 anos. Até a próxima dor. Aí o arame farpado entra na costela, a pessoa, opa, vamos lá de novo. A mulher, mas é muito boa para tentar dialogar com o marido. Só que às vezes é tão. A gente está ali, né? O homem geralmente tem. Você sabe que o homem é o chefe da casa. É o camarada que tem o poder. Ele deita ali no sofá, com aquela cueca samba canção e o controle remoto na mão. Ali ele manda em tudo. Canal 15, ali, é o chefão ali, ó. Ele que manda. E a mulher fala, meu bem, vamos conversar. Aí ele fica procurando no controle remoto se tem uma tecla para a mulher ficar muda, para ele poder apertar e ele não escutar. Não precisa conversar. Senão perde o casamento. Mas existem dores dilacerantes. A dor do coração, a síndrome do coração partido. Os cardiologistas já conseguem detectar, através da visão de ressonância, fisicamente a síndrome do coração partido. Aquelas pessoas que são abandonadas por pessoas amadas, que investiram tudo na outra pessoa e depois a pessoa simplesmente desiste. De uma forma psicopata, nem pensa a consequência para o outro. Para que serve a dor? Uma dor dessas. A dor de ver o outro partir. O que essa dor quer me ensinar? Essa dor quer me ensinar que eu sou completo, que eu sou completa, que eu não preciso do outro e nem da outra para ser feliz. Às vezes tem uma brincadeira que eu faço quando a gente vai em seminário para casais, que eu falo para a esposa assim, diga para o seu marido, eu não preciso de você para ser feliz. Ela é só provocação. Aí ela fala. Aí eu provoco o marido, agora você mais forte. Diga para ela, se você não, mulher, para ser feliz. Aí ele fala, ela fica brava. Eu digo, agora diga para o seu marido assim, eu não preciso de você para ser feliz, mas eu quero ser feliz ao seu lado. É diferente. Eu sou feliz com, sem ou apesar de você. Tem até a música apesar de você, né? Então, mas eu escolhi ser feliz ao seu lado. É opção. É sempre opção. Porque se fosse assim, na hora do parto, ia ter que ser cesariana, porque ia nascer os dois juntinhos. O marido e a mulher já está na mesma barriga. Nasceu agora um casalzinho, agora mais um casalzinho. Não é assim. A gente vem ao mundo sozinho. Mesmo quando é gêmeo, nasce um de cada vez. E quando morre, vai sozinho também. Quando eu trabalhava no Banestes, eu trabalhei no setor de contas correntes. E então, eu pedi aos rapazes que trabalhavam comigo, aos estagiários, para ligar para os clientes que a conta estava há muito tempo sem movimentar. Para ver o que estava acontecendo, se o cliente estava insatisfeito com o banco. E aí eu liguei para um cliente e disse, seu Antônio, aí a pessoa do outro lado disse, faleceu. Aí eu disse, e pensei, a conta dele tinha seguro de vida, então a esposa vai receber o seguro. Eu disse, e a esposa dele? Aí a pessoa respondeu, faleceu também. Eu disse, de acidente? Ela disse, não, morte natural, era a filha que estava brincando. Mas como assim? O casal faleceu, os dois, tinha 2 meses só que a conta não era movimentada. Os dois faleceram de morte natural. Foi o mês passado. Papai infartou. Foi um corre-corre para o hospital. Os médicos tentaram reanimá-lo. Mamãe ficou na sala de espera. Quando os médicos perceberam que não tinha jeito, tinham perdido o papai, o médico chegou na sala de espera e disse, infelizmente, senhora. Aí olhou a mulher dura. Desencarnou ali na sala de espera. Se amavam tanto que desencarnaram ao mesmo tempo. Mas o caixão foi separado. Não existe caixão para casal. Já pensou? Imagina a funerária dizendo, compra esse caixão, promoção, 2 por 1. Tem. Caixão é cada um seu. Minha
minha ex-cunhada, ex-mulher do meu irmão, diz o seguinte: eu vou criar uma funerária, o nome da funerária vai ser Só Falta Você, né? Então, é individual. Mais do que isso, do que o corpo ser enterrado e separado, no mundo espiritual, cada um vai responder pelas suas obras. Não dá para eu responder também pelas obras do meu irmão. Meu marido era espírita, né? Vamos imaginar seu Reinaldo, por exemplo. Seu Reinaldo Guerra é um grande trabalhador espírita. Eu tenho um mérito, não. Qual é o seu? O seu Reinaldo já foi. Agora vamos ver qual é o seu mérito, né? Então a gente responde cada um por si. Por isso, a síndrome do coração partido pode estar ensinando para mim que eu sou suficiente, que eu me basto. E a dor da traição? O que será que ela quer ensinar? É doloroso saber que o outro te traiu. É tão difícil perdoar uma traição conjugal. Mas o que quer ensinar? Que dói ele trair. Às vezes eu já traí tantas vezes, às vezes não. Sempre eu já traí, muitas vezes. Somos às vezes psicopatas, traímos aqui, traímos lá. Levamos a encarnação inteira fazendo os outros sofrer. Não temos o mínimo de sensibilidade para nos colocar no lugar do outro. Até que a dor da traição bate na minha porta. Aí eu digo, nossa, como dói! E aí quando eu estiver na faculdade, passar aquela mocinha de 20 e poucos, a minha esposa tem 40, e eu olhar para ela e não vou fazer isso não, dói pra caramba, vou respeitar a minha esposa que está em casa, essa moça aí, que Deus abençoe, olha, vê com o olho, lambe com a testa, assim, Virgínia, você olha e desvia, porque eu não quero fazer a outra pessoa passar pela dor que eu já passei, eu sei o quanto dói. A dor é sempre uma professora. E no livro eu vou falar de dor o tempo todo. Mas tem uma dor que eu considero a dor mais difícil de compreender. Todas elas são difíceis, mas essa eu acho a mais difícil. Eu vou até dizer para vocês qual é o capítulo que ela está. É a mais difícil. Ela está no capítulo 34, na página 123, a dor da perda de filho na infância. A vida nos ensina que funciona assim. Primeiro, morre o avô e a avó. Os netos adoram os avós e a avó. Se você perguntar para o avô e a avó, você perguntar para uma criança que está na quinta série, eu já fiz isso, o que marcou a vida dela, ela vai dizer, quando minha avó morreu. Eles são apaixonados pelos avós, com toda razão. Avô e avó é uma delícia, deixa a gente fazer tudo, é doce, é um pai adocicado, é uma mãe adocicada. Meus filhos agora estão grandes, a minha caçula está com 12, eu agora estou esperando a hora de chegar aos netos. Estou doido para estragar os netos, é uma delícia, você estraga, você faz tudo que não pode com ele, depois você entrega para o pai corrigir. Funciona assim, avô e avó. Então, primeiro morre avô e avó, depois morre o pai. O homem geralmente morre mais cedo, depois morre a mãe, e depois é que morre o filho. Aí sabe o que acontece? O filho morre primeiro. O avô e a avó, o pai e a mãe tem que enterrar aquela coisinha pequena, às vezes um caixãozinho desse tamanho, não tem coisa que guarda mais o coração. Que história é essa? Como é que Deus faz um negócio desse comigo? A nossa querida Jaque, amiga querida, ela está aqui, que eu posso falar, ela falou comigo, que história é essa, Luiz? Como é que Deus faz isso comigo? Me leva a Laura pequenininha, que história é essa? E por que nós fizemos isso? Porque nós brincamos de ser Deus. Nós achamos que nós somos os donos da vida. Somos nada. A gente não manda em nada na nossa vida. Nossa vida é assim, ó. Já foi. Tem uma música que diz assim,
Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. É assim a vida física. É Deus quem sabe o que deve fazer. Ele tem. Nós não temos poder nenhum. Nós temos. Isso é síndrome de gente grande. Não somos. Somos pequenos. Veja Chico Xavier. Do Francisco eu sou o Chico, o Cisco. Do Francisco eu sou o Cisco. Uma sabedoria. A Terra, quando comparada aos outros planetas, aos outros sistemas, é uma poeira no universo. E nós vivemos dentro dessa poeira. O que nós somos? Então é Deus quem sabe a hora que a gente deve voltar. Mas ainda assim, dói. Dói, gente. E não adianta a gente dizer assim, eu sei o quanto dói. Não sabe não, só sabe quem passou. Eu não sei, por exemplo, tenho 5 filhos, nenhum desencarnado. Somos em 7 irmãos, nenhum desencarnado. Pai e mãe encarnado. Não tenho neto desencarnado, não tenho neto ainda. Então, não sei o que é isso. Quem sabe é quem passa. E aí me permitam contar uma história pessoal rápida, que está aqui no livro. Eu trabalhei numa instituição educacional durante 6 anos. Era faculdade e escola. E de acordo com a convenção coletiva, o professor tem direito à bolsa de estudo dos filhos. Então, meus filhos sempre estudaram em escola pública. Quem tem muito filho como eu e é professor, primeiro, se você quer ganhar dinheiro, você escolhe a profissão errada. Quem quer ganhar dinheiro, se escolher ser professor, não é esse o caminho, não. Muda de profissão. Então, a profissão de professor e 5 filhos não é para ganhar dinheiro. E aí, se a gente tem muito filho, você tem 2 opções. Ou você tem pouco filho e tem plano de saúde em escola particular, ou você tem muito filho e tem que usar o sistema público de saúde e escola pública. Eu optei pela segunda opção. Por isso que eu tenho 5. Então, só o plano de saúde, se eu fosse pagar, ia consumir 90% do meu salário. Então, não dá certo. Bom, a convenção dizia que eu tinha direito à bolsa. Eu vou conversar com o diretor. Diretor, o senhor sabe, eu sou professor e a convenção coletiva diz que eu tenho direito à bolsa. Meu filho tem direito de 5. Eu disse, diretor, e se for 2? 2 já complica, né, Luiz? 2 já complica. Mas dá para ser, pode matricular os 2. Eu disse, mas e se for 3? Foi meu filho. De onde você está mandando o menino? Eu digo, é porque você bota 2 e fica 3. Vai lá, tá bom. Ó, não divulga isso para os outros, não. Pode matricular os 3, o diretor são 5. Ué, meu filho, você não tem televisão em casa, não? Que diabo é isso, cara? Eu digo, pois é, mas são 5. Eu não tenho como colocar 3, os outros 2 não poderem ir. Vão achar que eu estou discriminando, só porque eles são mais pretinhos que os outros. E aí o diretor disse assim, mas aí metade da escola vai ser dos seus filhos? Eu digo, E aí meus filhos puderam estudar na escola particular. Tudo metido lá, na escola particular, no meio das 2 garotinhos ricos, tudo certo. Aí a escola, a faculdade na época estava passando por uma crise, as faculdades em geral, e aí turmas fechando, o curso que eu dava aula fechou, e aí eu fui demitido. Primeira vez que eu senti a dor da demissão. Depois de mais de 20 anos de trabalho, eu fui experimentar essa dor. Até então eu pulava de um emprego para o outro, eu pedia demissão. Agradeço a Deus por experimentar essa dor. Aí eu falei com a esposa, o que nós vamos fazer? Bom, primeiramente, as crianças não vão poder continuar na escola particular. Então, tiramos as crianças da escola particular. Mas como é que vai ser agora voltar para a escola pública? Alguns nem tinham experimentado a escola pública. Aí a gente ficou ali, preocupado, ansioso. Primeiro dia de aula, Vitor Hugo chega em casa, Vitor Hugo é o mais novo dos meninos. Vitor Hugo chega em casa e eu disse, e aí, Vitor, como é que foi a escola hoje, meu filho? Ele disse, pai, na hora do recreio, tinha uma fila. E eu perguntei assim, que fila é essa? As pessoas disseram assim, os coleguinhas, é a fila do arroz doce. Primeiro,
arroz doce, doce de mamão, um negócio que está sempre... Gente, até casamento tem arroz doce com doce de mamão em Minas Gerais. O que é isso? Lá serve lá, arroz doce com doce de mamão. E aí meu filho entrou na fila do arroz doce. Quando chegou na hora, pai, a moça encheu a tigelinha. Aí eu falei para ela assim, quanto é? Ela disse, não é nada não. Pai, a melhor escola do mundo, arroz doce de graça. Você vê que é o coração da criança, né? Arroz doce de graça, pai. Aí, pai, eu entrei na fila de novo, repeti, falei, quanto é? Nada não, pode até repetir, pai. Essa é a melhor escola que eu já estudei. Eu disse, ó, mesmo que é simples, já adaptou. O Sócrates, que era o mais velho dos dois, tinha 11 anos na época. Já tinha formado amizade. E a gente não sabe ser pai, a gente está aprendendo. Então, eu não tive o cuidado de pensar nas amizades dele. Com uma criança de 11 anos, a amizade dele normalmente é primo e os colegas da escola. Então, não é problema, foi escola. Eu deveria manter um contato com os coleguinhas, levar para ver o coleguinha. Eu não fiz isso. E o Sócrates caiu no rendimento na escola. Começou a chorar, ficou em depressão, saiu no meio da aula, vinha para casa. E aí conversamos e encaminhamos para uma psicóloga. O Sócrates para uma psicóloga. Um dia, eu estou em casa escrevendo, quando de repente eu vejo passar, eu escuto uma vozinha assim, Sócrates, uma voz doce, voz de menino. Quando eu olho, um garotinho branquinho, carequinha, gente, nem um pelo na cabeça, nem na sobrancelha, os olhos verdes, mas carequinha. E o garotinho doce, brincava com os socos, corria do quintal para lá e para cá. Aí eu disse para Jair, quem é aquele garoto? É fulano de tal, amiguinho do Sócrates. Aí eu disse, você viu, ele é careca. Ela disse, é que ele luta contra um câncer desde os 6 anos de idade. Você viu que o nosso filho melhorou na escola? Eu vi. É aquele garotinho que fez ele melhorar na escola. É que durante o período que o garotinho tem que fazer sessões de quimioterapia em Vitória, ele fica lá. Graças à AFEC, que merece o nosso apoio, as famílias dos pacientes de câncer têm lugar para ficar enquanto o paciente faz o tratamento. É uma ONG extraordinária, a AFEC. Eu mesmo contribuo para a AFEC. E ele ficava. Então minha esposa disse aí, o Sócrates tem que aprender para ele e para ensinar para o coleguinha. Aí quando o coleguinha chega do hospital, depois de uma semana fora da cidade, o Sócrates explica para ele toda a matéria que teve durante aquela semana e os dois passam por isso que o Sócrates melhorou na escola. E o Sócrates melhorou tanto que hoje ele está na Universidade Federal, estudou escola pública, passou no vestibular sem cota e sem cursinho, graças a esse trabalho, ao contato com esse garotinho. E ali ficava brincando o garotinho com o Sócrates, nós nos afeiçoamos ao garotinho. Não vou dizer o nome para preservar a identidade. Ia lá para casa, lanchava, conhecemos a mãe dele, a mãe era separada, cuidava só do filho. As mães são guerreiras, né? Ela, o único filho, ela cuidava daquele filho no tratamento de câncer. Aí, um dia o Sócrates chega em casa com os olhos vermelhos, mais cedo. Ah, meu Deus, voltou a depressão. Aí disse, que foi, meu filho? E ele chorando disse, pai, meu coleguinha desencarnou. É que meus filhos cresceram na evangelização, eles já usam o vocabulário espírita. Desencarnou. Amanhã nós vamos para a escola de manhã cedo, de uniforme. E chegando lá, a professora vai nos levar até a casa dele, até o local, aliás, a igreja onde vai ser velado o corpo. Quando o Sócrates falou isso, gente, me deu a dor no peito. Eu resolvi escrever sobre isso.
Mas quando escrevo, quem lê meus livros sabe que é conversar comigo. Eu quando escrevo, primeiro eu sinto o tema, para depois escrever. Aí eu tentei sentir, que como o garotinho era da idade do Sócrates, eu comecei a imaginar como seria se o Sócrates desencarnasse. Mas gente, só a imaginação me deu uma dor tão grande no peito, que eu confesso a vocês que eu tive que parar. Eu não consegui continuar. Aí veio a compaixão por aquela mãe. E aí eu perguntei aos espíritos: o que uma dor dessa quer ensinar, pelo amor de Deus? Eu já havia escrevido 22 capítulos do livro. O que essa dor que ele quer ensinar para uma mãe dessa? Um único filho, eu tenho 5. Eu não consigo imaginar a perda de um. Ela só tem esse. E aí eu escrevi: essa dor quer ensinar que o amor é algo extraordinário, que ultrapassa os limites da dor do corpo físico. Minha esposa, eu percebi a presença do meu sogro desencarnado há 10 anos, no Dia dos Pais. Ele ficou com ela até quinta-feira passada. Papai estava comigo, Luiz, até quinta-feira. Agora ele se despediu, falou para mim assim que sempre vai me proteger. Me deu um beijo bem gostoso no rosto e se foi, me dando um até breve. Então eu disse: é isso que a dor quer ensinar. A dor que ele quer ensinar para essa mãe, que esse amor é eterno. Eu digo para os meus filhos: vou amar vocês eternamente. Se eu morrer, vou continuar amando. Vou visitar vocês para dar um beijo no rosto, para cobrir em época de frio. Se você morrer, eu também vou continuar te amando. Vou visitar aonde você estiver no mundo espiritual. Pode ser lá no umbral que eu vou. É o amor. Imagina o amor de mãe, então. E aí eu disse no texto: mãe, se você sentir saudade do seu filho, faça uma prece. Peça ao seu anjo da guarda para te levar em visita a ele. E durante a noite, você vai sonhar com ele. Vai vê-lo alegre. Vai dizer: mãe, eu estou bem. Oh, mãe, vovó fulano de tal está aqui. A sua mãe que já desencarnou. Tia fulano de tal também está. Você vai olhar para o ambiente e vai acordar. Alguém vai dizer para você: isso foi invenção da sua cabeça. Mas você vai ver que a roupa que ele usa no sonho, ele não usava quando estava na terra. E por que ele falou da sua mãe, do seu avô, do seu irmão que desencarnou? Mais do que argumento intelectual, o seu coração vai dizer: eu estive com meu filho. Isso ninguém pode negar. Você vai acordar confortada. Dia das Mães, a mãe vai dizer assim: ah, meu Deus, eu queria que meu filho estivesse aqui. Hoje é Dia das Mães. É o primeiro Dia das Mães que eu passo longe do meu filho. Essa mãe vai chorar, vai fechar os olhos, e aqueles lábios delicados vão lhe beijar a face, dizendo: mamãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. No dia do seu aniversário, todos à volta da mesa, você vai dizer assim: engraçado, parece que tem mais um nessa mesa. E tem mesmo, é o seu filho. A função da dor é doloroso, é dolorido, mas tem uma razão de ser. Deus sabe o que é melhor para nós.
essa mãe me encontrou, porque esse artigo foi publicado no jornal de maior circulação da cidade. Eu não disse o nome, preservei a identidade dela. Essa mãe, que é evangélica, me encontrou, me deu um abraço gostoso e disse muito obrigado. A nossa amizade se fortaleceu, o filho se foi, no mundo espiritual, nós continuamos amigos. O Natal passado, estávamos indo eu e Jailza comprar os ingredientes para a ceia de Natal. É que na nossa família, todo Natal, o pai e a mãe reúnem os 7 filhos, e os netos, os genros, nós, e ficamos até meia-noite cantando música espírita, declamando poesia. Aí meia-noite cantamos parabéns para Jesus e vamos ceiar. Cada um leva um pratinho, coisa simples. Estávamos eu e Jailza indo comprar o ingrediente para o nosso prato. Quando de repente, quem a gente encontra na rua? A mãe do garoto, vestida de branco, vestida de branco. Aí eu disse: alguém está ali, Jailza? Ela disse: ah, nem me fala. Ela vai lembrar dele, Luiz, não vão me cumprimentar. Mas ela nos reconheceu, veio, nos cumprimentou. E a Jailza disse: e aí, como é que você está? Ela: estou melhor. Eu guardo as lembranças. Quando ele estava no hospital, eu peguei a mãozinha magra dele e comecei a chorar. E ele disse: por que você está chorando, mamãe? Eu disse: não, meu filho, não é nada não, mãe é assim mesmo. Ah, a senhora está sentindo dor. Não, mãe. Não, filho, mamãe não está sentindo dor não, está sim, mãe. Chora não, mãe. E eu tentando conter as lágrimas para impressionar ele, ele disse: mamãe, eu vou ficar bem, não chora não, eu vou ficar bem. E aí ele fechou aqueles olhinhos verdes, e eu com a mão trêmula encostei no peitinho dele. O coração estava parado. Nesses anos que se passou, disse ela, nesses tempos que se passou, enquanto fazia o tratamento, eu tive que fazer um curso de primeiros socorros para cuidar dele. E aí me apaixonei pela enfermagem e fiz um curso de enfermagem. Agora eu sou enfermeira das outras crianças que tem em casa. Hoje é Natal. Estou levando aqui na sacola balões, alguns quitutes que eles podem comer, e quando der meia-noite, eu e os outros enfermeiros vamos cantar parabéns para Jesus, junto das crianças. E eu disse para ela: e junto do seu filho, que ele vai estar lá também. É essa a tarefa da dor, nos ensinar. E quando a dor apertar, a gente pode recorrer ao amigo. E, por mais intensa que seja a dor, a gente pode recorrer a esse amigo. O poeta João Cabete recorria a ele dizendo: vem Jesus, vem divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, esse mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta, Jesus, do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, e espalhando luto, espalhando dores. Há gemidos de aflição, Senhor. Já não há mais primaveras. As crianças pedem pão, e os homens e mulheres, Jesus, no interior dos lares, lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorindo os caminhos. Vem, Jesus, vem perfumar os nossos corações, exterminar a dor
e fazer calar os granhões. Vem, Jesus, com seu amor tão profundo, iluminar a nossa consciência, Senhor, para aprender com a dor e fazer feliz o mundo. Vem, Jesus. Muita paz a todos. Muito obrigado.